Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos começando o Assim diz o Senhor. Vamos pedir para que Deus se faça presente em nosso meio? Você que está aí neste momento, vamos orar, como você estiver. Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Que tudo que for falado, que tudo que for ensinado aqui, que seja para a honra e glória do teu santo nome e para nosso proveito, para melhor te honrar. Pedimos a presença do Espírito Santo em todos os lares de onde será passado este vídeo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos novidades. Muito bom que você está aqui conosco. Eu vou começar a pedir para você enviar esse link. Envie o link dessa programação, dessa live agora, porque nós vamos tratar hoje e vamos entrar em uma nova fase. Estávamos com a Deliane até este momento, com aquele momento de saúde, 8 remédios naturais. Agora entraremos em uma fase de saúde emocional, é muito importante. Então, todos conhecem alguém que precisa tratar da saúde emocional, certo? Então, eu vou pedir para você, envie esse link para os seus amigos, familiares, compartilhe com todos os seus contatos, se possível, ok? E se por um acaso você perder alguma coisa ou quiser rever algum programa, não se esqueça que todos os programas estão no nosso canal do YouTube. Assim diz o Senhor, _ Patrícia Lisboa. Você vai encontrar todos os nossos programas passados, ok? Neste momento, nós vamos ouvir uma mensagem musical trazida pela Alessandra Ferreira. Alessandra Ferreira Marlier. Alessandra Ferreira Marlier, vamos ouvir você cantar neste momento.
agora o milagre sou eu, sou eu, o milagre sou eu. Eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu, sou eu. Eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu, sou eu. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível. Tudo porque Ele é Deus, o meu Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. Realmente, o milagre sou eu. Antes de eu chamar a Alessandra para conversarmos um pouquinho, eu vou lembrar você que ainda dá tempo de compartilhar o link e convidar seus amigos, porque nós temos muita coisa interessante hoje que vai acontecer aqui, ok? O programa é feito de testemunhos e nós vamos ter muitos testemunhos interessantíssimos. Convide seus amigos, aproveite que ainda dá tempo. Alessandra Marlier, como você está? Tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, que prazer. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer imenso estar aqui e poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez, daquilo que Deus tem feito na minha vida. Obrigado, Alessandra, por aceitar o convite do Acendido do Senhor e que Deus seja louvado através da sua voz e do seu ministério. Alessandra, vamos ver. Alessandra Ferreira Marlier, como você gosta que te chame? Te chame de Alessandra Ferreira, Alessandra Marlier? Como é essa história? Conta para nós. Não, geralmente o pessoal me conhece mais como Alessandra Marlier, né? Que na Itália a gente usa muito um sobrenome só, então eu sou mais conhecida aqui como Alessandra Marlier. Eu já ia te perguntar onde você está, mas você já falou que está na Itália. Falando, né? Já adiantou, muito bem, melhor. Você está na Itália, que região? Que Na igreja região você frequenta? Isso. Frequento a igreja brasileira, né, de língua portuguesa, aqui de Milão, né? Estou aqui na região de Milão já há 18 anos. Sim, a igreja brasileira adventista? Exato, igreja adventista. Ok. Alessandra, nós ouvimos uma bela voz, nós ouvimos a música agora que O Milagre Sou Eu. E antes de eu perguntar, eu sei que alguma história de milagre vem por aí, certo? Mas antes de eu perguntar isso, você tem algum ministério, algum trabalho realizado já? Olha, em 2002, né, antes de vir para a Itália, eu tinha acabado de realizar um CD com mais 4 mulheres, né, era um grupo feminino, mas aí foi justamente quando lançamos o CD, eu acabei vindo para a Itália e esse sonho da música foi colocado assim na gaveta, né, praticamente. E aqui na Itália eu canto, sempre cantei na igreja, mas não gravei mais, não fiz mais, né, nenhum trabalho assim, nenhuma gravação, né, de CD. Ok. Somente participo Antes que eu somente da igreja. esqueça, sim, antes que eu esqueça, envie um abraço para nossos irmãos aí da Itália, ok? Será dado. Alessandra, o que aconteceu de milagre na sua vida?
Olha, se eu fosse contar todos, eu passaria a noite inteira aqui. O programa seria só para contar os milagres que Deus tem realizado na Mas, minha vida. mas tem um em especial. Tem um especial, sim. Em 2016, em maio de 2016, eu pensei em fazer uma surpresa para minha mãe, que era o aniversário dela, né? Então, fui ao Brasil. E antes de chegar na cidade onde os meus pais moram, eu comecei a me sentir mal. Eu estava no estado do Goiás, comecei a me sentir mal, tive 5 desmaios, assim, um atrás do outro, fui parar no pronto-socorro, passei todo dia ali no pronto-socorro, me mandaram para casa dizendo que eu estava apenas com uma infecção urinária, mas eu estava muito mal, me sentindo muito mal. Tive que adiar o voo. No segundo dia, peguei 2 voos para ir até o Espírito Santo, né? Fui para casa para encontrar com a minha família. Estava muito mal, muito inchada. E aí eu pedi minha mãe para que a gente agendasse uma consulta com o médico ali na nossa cidade, porque me falaram: quando você tiver um tempo, faça um ultrassom para ver o porquê você está tão inchada. E para nossa surpresa, era o próprio dia do aniversário da minha mãe, marcamos a consulta e eu fui a essa consulta, fizemos um ultrassom e eu me lembro, assim, nitidamente o rosto do médico, o quanto ele ficou espantado ao ver, né, o que estava acontecendo. Ele disse: "Olha, eu não consigo te explicar, eu não consigo entender o que está acontecendo, eu não tenho explicação para não consigo entender como você está viva, porque, você está com hemorragia interna, está tudo tomado de sangue, eu não consigo ver mais nada dentro, eu preciso te abrir imediatamente, eu não sei te dizer o que eu vou encontrar". Então, foi, assim, um susto muito grande, né. Eu falei: "Mas doutor, minha mãe está em casa me esperando com a pizza para o jantar, porque é o aniversário dela". E ele disse: "Olha, você pode passar em casa, mas hoje você não pode mais se alimentar", né. Então foi tudo muito rápido, tive que ser internada de urgência. Na manhã Sim. seguinte, na sexta-feira, fizemos essa cirurgia de urgência num hospital que não tinha UTI, num hospital muito pequeno. A preocupação era muito grande com tudo isso, mas louvado seja Deus, correu tudo bem, né. Era um cisto hemorrágico, foi necessário a remoção de um ovário, né, foi uma cirurgia grande, e eu louvo ao Senhor por essa segunda chance, porque como o médico disse, não existe explicação para estar aqui hoje, mas eu entendo que isso era uma segunda chance, que Deus tem um propósito grande na minha vida, e eu estou aqui para isso, para viver o propósito de Deus. É isso que eu quero. Com certeza ele tem um propósito, né? Realmente foi um grande milagre, impressionante. O médico disse que não sabia o porquê, mas nós sabemos, claro, Deus sempre tem um propósito para cada um de nós e nós sabemos da onde Com vem tudo certeza, isso, né? com Da fonte da certeza, vida. é verdade. Alessandra, e nos conte um pouquinho da sua família. Aí Ah, onde você mora, em Milão, a eu minha sei que família está você toda come no muita Brasil. pizza, você já falou de pizza, eu sei então que você come muita, você já está na terra da pizza, né? Vim para o lugar certo, porque eu sou apaixonada com massas, então vim para o lugar certo, né? Estou sozinha aqui, minha família está no Brasil, meus pais, sou da família adventista, graças a Deus nasci num lar adventista. Meu pai era adventista, minha mãe se tornou depois que eu e minha irmã já éramos adolescentes, né? Sim. E interessante que mesmo não sendo adventista, a minha mãe que sempre me incentivou a cantar, e mesmo ela não cantando, ela me ensinou, ela me ensinava. Então eu tenho essas Desde memórias pequena. desde pequena. Com 5 anos, eles colocavam um banquinho para que eu subisse, porque ninguém me via, né? Eu era pequenininha. E desde pequena eu canto na igreja, é uma paixão, eu amo louvar o Senhor. Na verdade, eu digo que eu sou uma adoradora, eu não sou uma cantora, eu sou uma adoradora. Sim, é verdade, você me disse. Não me chame de cantora, me chame de Não, adoradora. exato. Que Deus É seja uma louvado através do seu Amém. ministério, da sua música, do seu louvor. Amém. Alessandra, nós te agradecemos muito pela sua presença. Não vá embora, porque você ainda vai cantar mais uma música para nós. A primeira foi Eu Sou um Milagre, né? A Milagre sou próxima eu. nós já vamos ver. Que Deus te abençoe muito. Foi um Amém. prazer tê-la aqui conosco. E até a Prazer foi próxima. meu. Será um Um prazer. abraço. Um abraço. Bom, nós estamos aqui. Eu vou mandar um abraço também para Andréia Paiva, Rosa Ribeiro. Os meus pais estão assistindo também. Um abraço a eles. E se você ainda não compartilhou o link dessa live, aproveite que ainda temos muita coisa por vir.
Seja bem-vindo você que entrou agora a mais um Assim Diz o Senhor, na quarta-feira. E, neste momento, nós vamos convidar Fabiana Diniz de Castilho. Nós tivemos até o momento nos apresentando os 8 remédios naturais de Eliane Nascimento. Agora nós estamos entrando em uma nova fase do programa Assim Diz o Senhor. Vamos continuar com o Momento Saúde, sim, mas agora vamos passar a uma fase de saúde emocional. E neste momento, eu dou as boas-vindas a Fabiana Diniz de Castilho. Fabiana, como você está? Tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, muito bem e muito feliz de ver como Deus, ele não faz nada assim sem ter uma conexão, sem ter um link mesmo espiritual. Porque ouvindo, né, conhecendo a Deliane como eu conheço, vivenciando, né, e vendo realmente o estilo de vida dela, eu me sinto abençoada, porque eu vou dar uma sequência colocando foco agora no emocional, mas sem tirar o mérito da importância de a gente fazer essa parte de viver os 8 remédios, né? E a belíssima canção que a Alessandra trouxe essa tarde, noite aí para vocês na Europa, foi maravilhosa e o testemunho incrível, né? De ela ser um milagre, mas eu começo essa tarde contando também que eu sou um milagre. É isso que eu ia te pedir agora, Fabiana. Eu gostaria que você se apresentasse, apresentar a sua profissão, o que você faz realmente, para que todos possam te conhecer primeiro, e aí depois nós vamos entrar na saúde emocional. Né? Meu nome é Fabiana, e como já falaram, né, Fabiana Diniz de Castilho. A minha formação acadêmica é fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta, trabalho aqui no Centro Médico Adventista Silvestre de Itaboraí, no Rio de Janeiro, e lá, inclusive, que trabalhava com a minha grande amiga e parceira, a Deliane, né? E desenvolvi o meu trabalho de fisioterapia ali, desenvolvi até 2019, foi quando, assim, com planejamentos, eu e meu esposo, a gente não tem filhos, né? E a gente estava determinados, assim, a ir para os Estados Unidos, passar uma temporada para ver a oportunidade de viver ali, né? E a pandemia mudou tudo isso, né? A pandemia pegou todos nós de surpresa, né? Nós chegamos em dezembro e em maio tentamos voltar para o Brasil e não conseguimos, e finalmente em junho a gente conseguiu chegar, agora em junho de 2020, né? E eu vejo assim que Deus faz tudo muito perfeitamente, porque a minha formação é em fisioterapia e pela mudança que houve na minha vida, é minha paixão ser fisioterapeuta, eu amo a minha profissão, mas não só pelo que passou comigo, como eu vi a vivência, e posso ousar aqui dizer que 80% dos pacientes que eu recebia, com suas comorbidades aí articulares, físicas, boa parte tinha um envolvimento emocional. Não era assim uma lesão tinha sim lesão por esforço repetitivo, um trauma, uma quebradura, mas boa parte de pacientes que eu atendia tinha um envolvimento emocional. E aí eu comecei a olhar fixamente para isso e perceber como a emoção é capaz de envolver a gente fisicamente e da importância de a gente trabalhar esse tema, né? Com a pandemia isso também se evidenciou, e então eu fui em busca de mais especialização, né? Entrando nesse universo do desenvolvimento humano. E a minha história começou, agora eu já posso começar a contar a minha história, né? Claro, estamos aqui ansiosos para saber. A minha história começou em 2010, eu acho assim um ano emblemático, fazendo uma década que eu recebi um diagnóstico bem desagradável, que foi o diagnóstico da esclerose múltipla. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu não conhecia a doença, não tinha muita informação sobre ela, embora na época eu estava terminando a formação em fisioterapia, eu não tinha ainda passado por essa parte de neurologia, e o prognóstico da esclerose múltipla, ela não é nada favorável, porque ela é considerada uma doença crônica, portanto, não tem cura, né? Isso a gente diz pela ciência, pela medicina, né? Tradicional, não tem cura,
degenerativa, porque ela vai debelando o sistema nervoso, até realmente debelar, até a pessoa ficar sem andar, depois ter problemas respiratórios e até vir a óbito. Claro que dentro da esclerose tem tipos diferentes, uma mais agressiva, né, e outra que tem um controle, mas de qualquer maneira, a medicina ainda olha como uma doença que não existe cura. E nesse momento, quando eu recebi o diagnóstico, eu não fiquei nem um pouco feliz, e eu tinha o meu relacionamento com Deus, que estava um pouco com uma ruptura, mas eu fui falar com Deus, né, que eu achava aquilo ali que eu não aceitava. Eu falava assim, Senhor, eu ainda sou jovem, eu estou no início dos meus 30 anos, eu tenho tanta coisa para fazer, eu já fiz tanta coisa com o Senhor e para o Senhor, né? Então, eu não aceito que eu vá, porque quando eu recebi o diagnóstico, quando eu já fui, eu já recebi o diagnóstico, eu comecei com problemas visuais, eu via tudo dobrado, e eu fui em vários médicos, e nunca se fechava o diagnóstico. Então, falava que era um tumor, podia ser um tumor no cérebro, eu só tinha notícia negativa. E quando finalmente chegou o diagnóstico, eu fiquei muito feliz por ter um diagnóstico, mas, ao mesmo tempo, muito triste por ser uma doença que não tinha assim, um prognóstico muito positivo, né? Sim. Então, eu levei meu caso a Deus, eu falei, Senhor, eu não aceito, porque eu não posso conviver com isso, eu ir para uma cadeira de roda, ficar sem andar, porque quando eu já fui internada, eu já tinha perdido a minha visão, assim, minha visão ficou conturbada, e quando eu fui internada, eu já estava praticamente sem andar. Eu andava como se eu tivesse tido um AVC, eu andava encostada nas paredes, eu não tinha força muscular, equilíbrio, nem coordenação motora, eu parecia que era uma pessoa que estava bêbada, sabe? Ou seja, Fabiana, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando você recebeu o diagnóstico, você já era fisioterapeuta? Não, eu estava no penúltimo ano de formação, porque eu me lembro que depois que eu tive até que dar uma travada na faculdade, porque Sim. Quando eu fui internada, eu não estava conseguindo fazer nada. E você recebeu o diagnóstico, e depois do diagnóstico, em quanto tempo você já foi internada? Não, inclusive eu recebi o diagnóstico enquanto eu estava internada, porque eles não sabiam, porque o problema também era esse. Eu sempre esqueço de mencionar isso. Eu pesava mais de 100 quilos na época. Então, quando as pessoas me viam, elas pensavam assim, todos os médicos achavam que o problema estava ligado à obesidade. Então, isso demorou um pouco a encontrar realmente o caso da minha doença, porque eles focavam sempre que era algo ligado à obesidade, né? Porque eu comecei caindo, no começo aí tudo era a obesidade. Então, quando eu fui internada, eu fiquei aguardando os exames, né? Tinha que fazer ainda os exames, a ressonância, para realmente dar aquele diagnóstico final. E aí, finalmente, veio o diagnóstico e era incrível. Eu tinha surtos, que a gente fala surtos, quando eu começava a sentir o meu corpo ficava dormente até a altura do seio. Eu não sentia minhas pernas, eu calçava o sapato pro lado errado, porque eu não sentia que eu estava calçando errado. E aí eu já sabia que quando meu corpo começava a ficar dormente, eu estava entrando no surto. Aí eu falava, caramba, que droga. E era assim, certo que de 3 em 3 meses depois que fechou o diagnóstico, eu entrava em surto. Era incrível, eu falava, caramba, gente. Aí eu tinha que ser internada, entrar no uso do corticoide, né? E para poder estabilizar o nível inflamatório. E assim eu fiquei durante um tempo. Aí, para terminar a faculdade, eu fazia o tratamento, eu tomava injeções, dia sim, dia não. Eu tinha uma escala para que meu corpo não necrosasse, eu tinha uma escala para tomar no braço, na coxa, na barriga, sempre variando para que eu não tivesse problema de necrose. E se eu tivesse que viajar, sempre eu tinha que levar meu kit, e para que aquilo ali ficasse garantido. Então, eu vivi uma vida assim um pouco que limitada, porque eu não tinha assim a segurança de que eu estaria bem, que eu poderia andar, que eu poderia fazer uma atividade, porque eu me sentia muito cansada. Eu não tinha muita força física para executar as coisas. Eu me lembro que no
no momento final já da faculdade, que eu tinha que fazer os estágios, eu sempre conversava com os professores e tinha aquela condição diferenciada, porque eu falava, eu fico muito cansada. Eu me lembro que quando eu ia para casa, minha mãe botava a cadeira para eu poder sentar e tomar banho, porque tudo era extremamente cansativo, mesmo eu tomando a medicação, né? Então, durante esse período, eu sempre, quando eu conto os meus testemunhos, eu conto rapidamente e a pessoa parece que foi rápido. E eu gosto sempre de abrir que eu fiquei vivenciando do diagnóstico ao tratamento, eu fiquei 3 anos fazendo o tratamento, que era essas medicações, e aí, voltando um pouco, quando eu tive essa conversa com Deus, assim que eu recebi o diagnóstico, eu falei, Senhor, eu não aceito muito isso. Por que agora, né? A gente vem com os porquês, né? Por que comigo? Eu tão jovem, eu não mereço isso e tal. E na mesma hora, enquanto eu estava conversando, era um final de tarde, eu estava sozinha, sentada assim, e eu fiquei conversando mesmo com Deus, assim, falei, Senhor, por que e tal? Mas conforme eu fui conversando, na mesma hora vinha na minha mente, né, o Espírito Santo falando comigo, como é que está a sua alimentação, como é que está seu estilo de vida, sua saúde, você tem dormido cedo, você tem feito atividade física? Aí começou a cair a ficha, né, da culpa. De fato, eu sabia dos 8 remédios naturais, eu não vivia essa vida, eu estava assim, bem desconectada de Deus, assim, eu estava vivendo uma vida que não estava prezando aquilo que Deus deu maior para a gente, que é a saúde, né? Então, na mesma hora, eu interrompi o meu discurso e eu comecei a falar, eu comecei a me dar conta que realmente eu tinha uma jornada antes de cobrar alguma coisa de Deus. Eu gosto muito de falar hoje, principalmente que a gente conversa muito com o universo aí de pessoas cristãs que têm um entendimento, mas que às vezes tem um entendimento meio equivocado do milagre. Todo mundo quer o milagre, todo mundo quer a mudança, todo mundo quer, mas dentro desse contexto, poucas são as pessoas que entendem essa palavra-chave que é a autorresponsabilidade, de se responsabilizar no processo, porque a gente quer um milagre como se fosse Deus tivesse que fazer tudo, e a gente só ficar aqui à espera do milagre, quando, na verdade, existe um caminho, uma trajetória daquilo que é possível e que eu, você e quem tem uma doença, de quem tem um problema, pode fazer. Então, quando você pode fazer, essa parte Deus fala assim, ok, filho, eu entendo que Deus fez muito isso comigo. Ele falou assim, filha, ele me lembrou, olha, o que você tem feito em prol da tua saúde, que você pode, até aqui? E aí caiu as fichas, eu falei, cara, eu não tenho feito nada, eu não tenho sido responsável. E a palavra de ordem que eu sempre gosto de usar é a autorresponsabilidade. Porque eu sabia o que precisava ser feito, mas não fazia. E cheguei a um nível de doença. E aí eu sempre falo também que eu não pedi milagres para Deus. Porque assim, a culpa me bateu forte no sentido de eu entender que eu não estava fazendo a minha parte. Eu não barganhei com Deus, porque tem gente que ainda barganha, né? Fala assim, Senhor, se eu fizer isso, o Senhor pega e me cura, né? Não, eu não fiz isso com Deus, eu só realmente caiu essa ficha de que eu precisava retomar os caminhos que eu sabia que eram os certos desse estilo de vida, e é isso, eu nem pedi cura, eu não esperava cura, eu estudei muito, li muito a respeito. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga e que eu dei o meu testemunho e ela falou assim, uma pessoa veio falar comigo que não acredita que você ficou curada, porque a ciência diz que não tem cura para essa doença. Eu falei, pois é, mas a gente não acredita no que a ciência fala, né? Ela é cristã, a gente acredita naquilo que Deus faz. Então, aí ela falou assim, você tem exames? Eu tenho exames para comprovar, eu tenho ressonância, e realmente, para algumas pessoas que são mais analíticas, que querem, né, essas provas, elas desejam, mas eu tenho a plena certeza e a convicção de que uma vez alinhando, eu comecei a alinhar meu estilo de vida, eu fui morar no interior, nessa época eu morava em Copacabana, naquela confusão, né, de cidade, muitas opções de comida, né, diversas opções, e dormia muito tarde, e aí eu fui para o campo, mudei completamente o estilo de vida.
dormia Maravilha. super cedo, eu pegava o sol da manhã, eu iniciava o meu dia fazendo ali a minha comunhão com Deus, assim. Foi um momento da minha vida que eu tive, assim, foi o maior presente que eu ganhei. Na época, quando eu dizia que eu fui diagnosticada com esclerose múltipla, a minha voz embargava, eu via assim, o fim, era um drama para mim. E hoje eu louvo a Deus porque foi a oportunidade que eu tive de ter um encontro íntimo e mais próximo com Ele, conhecer do caráter dele, conhecer do planejamento dele para a minha vida. E quando a Patrícia até cantou Eu Sou Milagre, eu fiquei extremamente emocionada e me emociono, porque só eu e a minha família viu de perto isso que aconteceu comigo. As minhas forças se esvaindo, sem energia para fazer nada. E eu considero isso um milagre, porque Deus não só restaurou a minha saúde dentro de todas as impossibilidades que a medicina fala, mas Ele me restaurou a ponto de Ele me trazer totalmente funcional. Eu fiquei sem sequelas, porque quem me viu na época, e pouquíssimas pessoas viram, porque na época eu tinha até um certo, assim, uma certa até vergonha de estar doente, né? Assim, eu era extremamente vaidosa, andava de saltos, eu não dava conta nem de andar de rasteirinha, porque é como se eu estivesse numa corda bamba, eu tinha um desequilíbrio absurdo. Então, tudo era muito difícil. E hoje eu louvo a Deus quando eu posso caminhar e ter firmeza. Hoje eu fui andando e conversando com Deus, Senhor, que incrível, né? Eu sou restabelecer. Porque se a gente parar para pensar, o ato de caminhar é algo extremamente... a gente só se dá conta quando a gente perde Não isso. pode, exatamente. Porque Fabiana, a gente precisa... eu vou te cortar aqui um momento, porque Sim. o seu testemunho é impressionante. Eu sei que você vai estar uma temporada conosco aqui agora. Já te dei as boas-vindas, vai ser muito bom, como foi muito bom com a Deliane também, eu acredito nisso. E o seu testemunho é muito forte, porque você é uma pessoa que viveu também. Você viveu uma enfermidade que realmente não tem cura aos olhos da ciência, né? Sim. Mas aos olhos de Deus e aos olhos dos tratamentos que Ele nos deixou, existe sim. E você é a prova disso. Você não tem mais... eu ia te perguntar, mas eu vou te perguntar já. Não precisa me responder agora, mas você nos falou que você tinha mais de 100 quilos na época. Sim. E aonde foram parar esses 100 quilos? Não me responda agora. E eu gostaria de pedir para você... Eu vou convidar as pessoas que estão aqui agora, neste momento, para que não saiam daí, para que chamem outras pessoas, enviem esse link para outras pessoas. Fabiana, nós vamos fazer uma pausa com você agora aqui, porque é muito interessante. E eu quero saber o final da história. Você não tem mais aqueles 100 quilos, você não tem mais essa doença. Então, você vai nos contar o que você fez. O que você fez para que isso acontecesse. Para todos os nossos espectadores aqui. Ok? Mas não agora. Eu já te chamo novamente, pode ser? Ok, pode sim. Eu vou falar com o pastor Ivo Mendes agora e já volto com você, pode ser? Enquanto isso, você que está nos assistindo, corre lá. O pastor vai nos falar agora, vai contar testemunhos também e a Fabiana Diniz já vai voltar com essa história incrível, ok? Então, se você perdeu alguma coisa para trás também, não se esqueça, nós temos no YouTube o nosso canal, Assim Diz o Senhor, Patrícia Lisboa. Vai lá que você pode rever todos os programas anteriores também. Eu gostaria de lembrar também, neste momento, antes de convidar o pastor Ivo Mendes para falar conosco, que no dia 26, no próximo sábado, às 14 horas do Brasil, às 19 horas daqui da Suíça, Alemanha, nós vamos começar ao vivo com o nosso Assim Diz o Senhor Jovem. E eu tenho um pequeno vídeo para que você veja nesse momento. Se você tem jovens em casa, seus filhos, amigos de seus filhos, com vídeos para este próximo sábado. Podemos, Jefferson, passar o vídeo do Assim Diz o Senhor Jovem? Vamos lá, então. A beleza do jovem está na sua força. Jovens, vocês são fortes e têm vencido o mal. Os que confiam em Deus serão fortes, voarão com asas como as águias. Assim diz o Senhor Jovem. Apresentação: Vinícius Clajos, Nadson Barbosa e Arthur Marco.
Muito bem, então não perca a Cindy do Senhor Jovem, próximo sábado já, inauguração. Convide seus filhos peça para os seus filhos convidarem os amigos e assim todos vão ter uma programação especial a Cindy do Senhor Jovem. Pastor Ivo Mendes, seja bem-vindo conosco. Como está, pastor? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Walter. Boa tarde. Noite. Boa tarde para quem está no Brasil. É uma satisfação e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Estou muito feliz e agradeço por terem me convidado. Pastor, muito obrigado por aceitar o convite. Sabemos que o senhor está numa semana agitada, semana de oração, e ainda teve disponibilidade para estar aqui conosco. Pastor, onde o senhor está neste momento? Estou na Inglaterra, em Londres. Ok. Como que o pastor foi parar em Londres? Sabemos que o pastor é brasileiro. Sim, é uma longa história. Sim. Vou tentar resumir para não tomar muito tempo, né? Eu nasci no Brasil, trabalhei 2 anos em Portugal como pastor auxiliar e depois vim para Londres, mas quando cheguei aqui em Londres eu não cheguei trabalhando como pastor. Eu lavei muitos pratos, fiz Sim. muita faxina, trabalhei entregando comida de moto, também entregando documentos, passaportes, documentos, e também fiz muitas mudanças, trabalhei como Uber, e nessa altura eu tinha formação teológica, mas eu não tinha um mestrado ainda. E aqui na Inglaterra, eles exigem para que o pastor atue, né, tenha que ter um mestrado. Eu tenho hoje 53 anos. Na altura, eu deveria ter, acho que uns 48 anos. O pastor Rafael Luz estava indo para a Espanha fazer fazer um mestrado. Né? E eu pedi para ele, pastor, informa aí para mim como que é essa história aí de mestrado, aí, quanto tempo é, quanto custa, não sei o quê. E o pastor Rafael foi, e ele chegando lá, me ligou, o Ivo, está tudo pronto, vem. Eu, não, como assim? eu já reservei aqui o seu lugar, que não sei o quê, custa 4 mil euros, e por coincidência, é exatamente o dinheiro que eu tinha economizado, eu tinha esse dinheiro. E aí eu falei para minha esposa, o pastor Rafael está maluco, ele quer que eu vá para a Espanha fazer o mestrado. Eu pedi para ele informar para mim, né? Mas era uma coisa remota, eu nem tinha planos de fazer. Aí a minha esposa vai, como assim? Vai que eu tomo conta aqui das crianças, porque, na verdade, na altura eu só tinha um filho, né, que era o James. E a minha mãe estava visitando aqui, e a minha mãe falou, pode, se vocês conseguirem trocar passagem, eu fico mais 6 meses. E aí, resumindo e concluindo, em uma semana eu estava lá na Espanha estudando, né? Acabei o mestrado, aí cheguei aqui em Londres, o pastor Rafael me convidou para trabalhar como voluntário na igreja de Wembley Park. E ali eu comecei a trabalhei 2 anos como voluntário, mas o pastor Rafael mesmo falou para mim, Ivo, não há nenhuma possibilidade de chamado, porque a preferência da conferência, da nossa associação aqui, são para os estudantes lá do Newbold. Você não formou no Newbold. Eu fiz o meu bacharelado no NASP, em São Paulo. Então, a preferência é deles. Nós temos 3 pastores brasileiros que estão lá no Newbold, então você só poderia depois dos 3. Aí eu continuei trabalhando, eu falei, não tem problema, não estou preocupado com isso não. Aí continuei trabalhando, trabalhei 2 anos e nesse período eu trabalhei como voluntário e aí surgiu uma oportunidade de ir para Montenegro num concílio de pastores. O pastor Osei, que é o presidente da conferência, que me convidou para ir, eu fui. E nesse concílio, eu conheci alguns pastores e surgiu a oportunidade de me convidar para trabalhar como part-time de pastor, que era para cuidar uma igreja no interior, que tinha um grupo brasileiro. Só que, na altura, o meu inglês não era suficiente. Eu falei para eles, não, meu inglês não é suficiente para cuidar de uma igreja de fala inglesa. E aí, eles, resumindo, concluindo, me convidaram para eu cuidar de 2 igrejas aqui de fala portuguesa, que é a igreja de Barking
e a igreja de Quenzorais, são as igrejas que eu cuido atualmente. Eu quero dizer que o processo para eu chegar até aqui foi um milagre, porque eu comecei quase aos 50 anos de idade, isso Sim, é não é muito verdade. normal, né? 48 anos, né, como o pastor disse. Mas, Exatamente. pastor, hoje, atualmente, quantas igrejas o pastor está cuidando aí na Inglaterra? São duas, a igreja de Barking e a igreja de Quenzorais, são duas igrejas de fala portuguesa. Aqui, para a nossa realidade de Inglaterra, são consideradas igrejas médias a grande, né? A igreja de Ok. Quenzorais nós temos por volta de 95 membros, exatamente o que está no livro. E a igreja de Barking são 144 membros. Isso para a Inglaterra é considerado uma igreja grande. Eu sei que para o Brasil isso é um grupo, né? Mas a nossa realidade aqui da Europa é um pouquinho diferente. Sim, é verdade. A nossa realidade é complicada. Mas, pastor, já envio um grande abraço para as igrejas que o pastor cuida da nossa parte aqui do Assim diz o Senhor. Lá no começo, quando foi que deu o clique no pastor de fazer teologia? O porquê de teologia? Então, Walter, era um sonho de infância, né? Eu nasci em um lar adventista. Só que houve uma Ok. altura que os meus pais, eles se desviaram da igreja, e quando eu tinha por volta de, eu acredito, 11 para 12 anos, nós mudamos de cidade, que eu morava no interior do Rio Grande do Sul, em Palmeira das Missões, e aí nós fomos para a Uhum. capital. E quando nós chegamos em Porto Alegre, eu, minha irmã e dois primos, meu primo e a minha prima, resolvemos procurar uma igreja adventista. E aí encontramos a igreja adventista, começamos a frequentar a igreja. Eram três crianças, né? Nós éramos juvenis. E eu lembro-me que nós nos envolvemos ali com os desbravadores e estava tudo muito bom. E nós nos batizamos e aí a minha mãe veio com a gente. Eu lembro que no batismo a minha mãe batizou junto. E daí nós batizamos e depois dali nunca mais desisti, né? A questão da teologia que o senhor me perguntou, o irmão me perguntou, que era um sonho de infância, mas eu já estava trabalhando, eu fiz tudo meio fora de época, né? Sim. Porque eu trabalhava como obreiro na Associação Sul-Rio-Grandense. E lá veio o Espírito Santo tocando no meu coração, teologia, e eu decidi ir para o NASP fazer teologia, pedi a demissão, meu gerente falou, não faz isso não, você está bem aí, que não sei o quê. E eu fui, né? Quando foi meio difícil, eu tive problemas, porque eu venho de uma família humilde financeiramente falando, né? Eu ainda continuo com problemas de humildade financeira, né? Então, estava complicado pagar o curso e o câmbio no Brasil nessa altura estava bem alto e eu soube que no Chile era bem mais barato. Aquilo que nós pagávamos um ano aliás, uns 2 meses no NASP, no Chile dava para pagar um ano. E eu decidi ir para o Chile. Aí fui para o Chile, estudar lá, estudei acho que uns 3 meses, nós fomos numa parada militar que tem lá em Vinha del Mar, eu e mais 3 colegas, e nós sofremos um acidente. O carro Uhum. capotou, o rapaz que estava dirigindo, ele dormiu na direção, bateu numa barreira dessas barreiras do meio e o carro capotou. E um dos colegas, ele fraturou a terceira vértebra da coluna. E nessa altura eu fiquei assim muito preocupado com esse colega e eu abandonei os estudos e fui para cuidar dele. Então eu perdi aquele ano de estudo. Como eu tinha pago o ano inteiro do colégio, depois eu fui tentar negociar com o tesoureiro falou, você perdeu, não é problema meu, não posso te devolver. E aí interessante que Deus é tão bom. Eu tinha a, a irmã que é convidada está falando aí sobre doenças mentais, né? Eu tinha uma ideia equivocada com relação à depressão. Na minha cabeça, quem tem um bom relacionamento com Deus jamais se deprimirá. Isso para mim era uma verdade absoluta. Eu ignorava Elias, que se deprimiu mesmo tendo aquele contato íntimo com Deus. Então, Deus permitiu que eu ficasse deprimido para que eu aprendesse a lição. Então, como acabou o dinheiro, o meu sonho era estudar, e agora não podia estudar.
Então, fiquei deprimido. E aí eu fui comportar para conseguir dinheiro. E, graças a Deus, a depressão ficou para trás, nunca mais tive. Foi só mesmo para aprender que não julgar mais ninguém, né? Então, hoje eu não julgo. Sim. Quando eu vejo alguém deprimido, eu realmente tento ajudar. E aí, depois, eu acabei voltando para o NASP, terminei o curso, estive trabalhando 2 anos em Portugal, e aí depois cheguei aqui na Inglaterra. Eu acho que é isso. Pastor, eu tenho mais 2 perguntinhas. Sim, sim. Eu recebi a informação, ou seja, melhor, reformulando, o pastor se vê tímido ou extrovertido? Acredite ou não, extremamente tímido. A, Pois a, é, a minha timidez, é uma timidez diferente. Agora, sim. por exemplo, eu não tenho problema que a gente está falando aqui para algumas pessoas aí no YouTube e aqui, não tem problema. Mas se eu estiver num grupinho com 3 ou 4 pessoas, eu me travo. Agora, se for falar para 100, 200 pessoas, 500, não tem problema. É, é Mas, diferente. Mas para falar um a um e outra pessoa não tem timidez. Mas num grupinho, eu sou aquele que escuto, eu quase não falo. Eu ou fico. seja, quando o grupo é pequeno, vem o problema. Exatamente. Quando o grupo é maior, não há problema. Não. Precisamos falar com a Fabiana. A Fabiana vai ter que nos explicar isso, né? Mas já foi vencido, viu? Porque antigamente, com um grupo maior também eu tinha medo, viu? Mas foi Deus quem Deus está trabalhando ainda, né? Até comentei, Impressionante. eu até comentei com a Patrícia, né? Eu sou a Bíblia tem uma parte que diz assim que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu sou uma dessas loucas, né? E eu acredito que Deus está trabalhando. Ele não chama os capacitados, mas ele capacita os chamados. E eu acredito Maravilha. que eu Amém. fui chamado por ele, e ele ainda está me capacitando, está trabalhando, é um árduo trabalho. Eu não sei se o Walter lembra de mim, eu já estive hospedado na sua casa, há 10 anos atrás. Minha esposa estava Pois, grávida, era esse negócio do CELP. A nossa igreja, a Igreja do Sul de Londres, foi dar um apoio aí para a igreja da Alemanha, Colônia. em Colônia. E eu preguei lá na Hum, altura, na altura eu era ancião na igreja, eu não estava atuando como pastor. Mas eu olha, estive, eu estive lá na sua casa, o senhor é muito hospitaleiro, gostei muito. Minha esposa, na obrigado. altura, fazem 10 anos, porque minha esposa na altura estava grávida, e o meu menino está com 9 anos hoje, então mais ou menos uns 10 anos, bastante tempo. Pastor Ivo, é verdade. Inclusive, deixa eu até lembrar aqui, a situação não foi numa situação que nós estávamos ali na parte de fora, onde vocês me mostraram o carro, e eu perguntei, como que vocês conseguem dirigir do lado contrário lá? É isso? Foi, nós somos de... Olha, minha mente não está tão ruim assim. Pastor Ivo, Você nos mas mostrou aquela igreja que tem em Colônia, muito bonita, você contou a história ali, que a igreja foi preservada porque era um ponto de referência quando eles estavam bombardeando aí as cidades, e sim, sim. foi preservado. Maravilha, que coisa interessante, não? Olha, mais uma vez, seja bem-vindo. Agora de braços mais abertos ainda aqui ao programa, né? Pastor Ivo, qual foi aquele momento em que o pastor não esquece no seu trabalho, no seu ministério? Ou seja, assim, há um testemunho ou algo que aconteceu muito forte que não tem como esquecer. Olha, são tantos momentos, mas eu penso que o melhor momento da vida de um pastor é quando você vê uma vida transformada, quando vê pessoas que você conheceu elas atoladas no pecado, nos vícios, e a partir do momento que a pessoa estuda a palavra de Deus, há aquela transformação na sua vida. Então, eu penso que esse é o melhor momento, quando você tem o privilégio de batizar essa pessoa. Eu acredito que esse é um momento assim marcante, é muito forte. E para mim também foi muito gostoso o nascimento do meu filho. Eu sei que isso aí não tem a ver com ministério, mas eu fico imaginando o dia em que eu vou ter o privilégio de batizá-lo. Ele já me pediu o batismo e eu fico falando para ele que ele só vai poder batizar depois que ele fizer todos os estudos. Ah, mas eu já sei que não sei o que. Então. Aproveita e já convide-o para assistir o Assim Diz o Senhor Jovem.
Pastor Ivo, eu sei que o seu tempo está curto. Nós desfrutamos muito da sua história de vida, dos seus testemunhos aqui conosco. Desejamos, nós aqui do Assembleia do Senhor, e principalmente acredito que todas as pessoas que nos acompanham aqui também, desejam que o seu ministério seja recheado de bênçãos, que o Espírito Santo possa utilizá-lo da melhor maneira possível para atrair mais pessoas ao caminho da verdade e da vida. Muito obrigado pela sua participação. Se por um acaso, nós vamos voltar já com a Fabiana, porque ela tem algo para terminar, porque é um testemunho impressionante, não sei se o pastor Ivo também estava acompanhando, mas se por um acaso o pastor Ivo tiver... Eu estava aqui entre dois senhores, mas eu ouvi assim o testemunho dela. E eu estou curioso para saber aí essa fórmula, né? Porque aqui em casa a gente andou fazendo uma aposta, minha esposa e eu, né, para ver quem perde quilos, né? E é uma efeito sanfona, eu perco 1 quilo, ganho 2. E com causa de pandemia, o meu peso normal era 64 quilos, hoje eu estou com 69. E eu queria voltar para 64, né? Mas está difícil. Quando eu perco, eu ganho 2. Mas ainda dá tempo, assim como foi a história da teologia, né? Do Master e tudo. Pastor, se o pastor tiver tempo ainda, eu convido para que permaneça aí, para que no final faça uma oração de fechamento para nós. Se não for possível, não há problema. Eu vou buscá-lo aí. Se não estiver, nós terminamos com uma oração, mas desde já agradecemos muito a aceitação do convite. Foi muito especial para nós. Não, eu vou acompanhar aqui. Eu só estava assim meio preocupado no início, porque eu me confundi com o negócio de fuso horário. Eu pensei que dava para administrar as duas coisas. Quase matei a Patrícia do coração, porque eu falei, Patrícia, não, eu tenho que apresentar o pastor aqui. Eles estavam esperando por mim para apresentar o pregador, né? E aí eu confundi com o negócio de eu estava pensando que era 1 hora depois, mas afinal era 1 hora antes. Me perdoe. Porque ok. uma hora de diferença, né? Aqui são 20 e 23, aí deve ser 21 e 23. Exato. E eu estava pensando que aí era 1 hora menos, afinal era 1 hora a mais. Aí, ok. Mas eu vou ficar com vocês. Sim, eu vou ouvir o testemunho aí. Então, nós vamos chamar a Fabiana novamente e já eu volto com o pastor para finalizar com uma oração aqui para nós, ok? Muito obrigado, pastor. Até já. Eu é que agradeço. Fabiana, estamos de volta. Sim, só... Pronto, isso. Voltei. Então nós ouvimos aqui. Essa história, foi o lado triste da história. Sim. Agora, você vai nos contar o que aconteceu com aqueles 100 quilos, com aquela doença. Então, eu gosto de uma foto que eu apresento sempre nas minhas palestras. Vou me pedir para o nosso amigo botar, que eu já enviei para a Patrícia. A Patrícia pode pedir para ele colocar para a gente, do antes e do atual, né? Fotinho que foi tirada em 2010, uma das últimas fotos que eu tenho. Sim, enquanto ele está mostrando a foto, tá. Eu gostaria de mandar um abraço a Deliane Nascimento, que está aqui conosco também. Deliane, você é muito especial para todos nós, inclusive para as pessoas que estão nos assistindo também. Sim. Como nós estamos começando uma nova fase, a Deliane vai descansar um pouco de falar, mas ela vai voltar a qualquer momento conosco de novo. A vez da Fabiana agora. E o fantástico é isso, né, Walter? Que a gente saiu do tema dela, mas está dentro do tema dela ainda. Porque exato. Nessa passagem de eu entender que eu precisava voltar a viver os 8 remédios, eu até esqueci da doença. Eu foquei numa solução que eu poderia fazer, né, na minha autorresponsabilidade. E aí nem questionava mais nada com Deus. Eu ia fazendo conquistas e ganhos diários, né? Eu tinha umas estratégias assim, porque eu não tinha força muscular nem disposição para andar, mas eu me lembro que eu ia numa vendinha que era 1 quilômetro do sítio onde eu morava para comprar banana, mamão e os legumes do meu almoço. Eu praticamente comprava quase que diariamente aquilo que eu ia consumir, porque assim eu me obrigava, né, a fazer uma atividade física, pegar sol, respirar ar puro. E nessa caminhada também eu praticava meu relacionamento com Deus, eu ia conversando com Deus, né? E no começo foi extremamente desafiador, porque eu realmente não tinha força física, né? Mas depois que eu comecei, né, eu pus o pé ali
para começar a praticar, as coisas foram acontecendo. E isso foi acontecendo dentro de 3 anos, né? Essa Fabiana, recuperação. eu estou olhando a foto aqui, mas é impressionante, não? Aí eu sempre, quando não tem como a gente projetar para todo mundo ver, não? Já está sendo. As Ah, pessoas estão vendo, sim. quando eu apresentava nas palestras, eu dizia assim, gente, essa aqui é a foto de uma antiga amiga minha que eu rompi as relações com ela. Eu não quero. Aí as pessoas ficavam assim, nossa, que horror. E aí depois as pessoas falavam assim, nossa, né, que feio ficar falando que rompeu a relação. Eu falei, olha, ela comia muito, era descontrolada emocionalmente. Não quero mais saber dela. Não quero mais saber dela. Tirei ela da minha vida. E literalmente tirei, né? Hoje eu estou pesando 55, 56 quilos, né? Então foram mais ou menos 35, mais de 35 quilos, porque eu digo que eu pesava mais de 100, eu pesava mais ou menos uns 108 quilos, porque Sim. quando eu me pesei, na verdade, eu já estava fazendo uma reprogramação. Então, eu acredito que o peso máximo mesmo nem cheguei a ver, porque eu já não me pesava, porque eu tinha uma vida muito errada, né? Então, eu falo, para que eu vou me pesar se eu sei que eu estou só engordando, né? E nessa trajetória, você vê, eu tirei o foco, e deixo claro aqui, não foi bariátrica, foi quando as pessoas vêm assim, emagrecer, foi bariátrica, não foi. Eu até cheguei na possibilidade de pensar na possibilidade, mas quando veio a doença, eu tirei o foco da obesidade e entendi que tinha algo muito importante acontecendo que eu devia focar. Mas ao eu mirar no foco de estar saudável, Deus me abençoou me ofertando a cura da esclerose múltipla e me dando um corpo saudável, né? Porque eu emagreci junto nessa trajetória aí de 3 anos, eu fui eliminando quilos, e aí gosto de falar a palavra eliminar, né? Porque todo mundo que perde, por isso que muita gente volta a engordar, né? Porque todo mundo que perde alguma coisa acha, né? O nosso cérebro é interessante, ele não gosta de perder. Que se eu perguntasse à tarde aqui, quem gosta de perder dinheiro, tempo, ninguém gosta de perder nada. Então, da mesma maneira, quando você manda o comando cerebral, eu perdi peso, o cérebro falou, então vamos lá recuperar, não vamos perder nada, não. Então, Olha a gente tem dica que para o Pastor eliminar, a gente tem que eliminar, exterminar, romper mesmo, para que eles não voltem. E eu louvo a Deus porque, desde que eu comecei a eliminar o peso, de fato, eu não voltei, assim, não fiquei e isso tinha acontecido no passado, eu sempre tinha esse desafio de peso. Então, eu emagrecia, fazia dieta da lua, uma porção de dieta doida, ele perdia, mas ele voltava, porque eu perdia, né? Mas dessa vez eu eliminei, e depois que eu eliminei o que faltava, vem o desafio que é manter, porque muita gente também foca em eliminar e fala assim, ok, agora já está ok. Mas não, depois o desafio é você manter. Na vida, eu acho que um dos grandes desafios é a gente manter, né? A saúde, manter o peso, né? Manter uma estabilidade emocional, porque o mundo continua acontecendo, mas a gente precisa ter uma constância naquilo que a gente faz, né? Sim. Porque isso traz uma segurança até emocional para a gente, né? E o nosso corpo entende. Certo. E Fabiana, nós estamos Sim. falando de esclerose múltipla. Sim. O que você fez para sair dela? Olha, qual foi a virada de chave, né? Na sua mente, o que Deus te orientou, não sei, o que aconteceu e o que você fez? Quando eu sentei para estudar a doença, né? E eu me lembro que eu estava, quando eu já tinha recebido o diagnóstico, eu estava já no penúltimo período, e eu tinha aula até com uma professora muito especial que foi quem cuidou de pessoas assim, pacientes crônicos, e ela falava, quando ela começava a descrever a doença e a progressão, eu ia para o banheiro chorar, porque eu falava assim, gente, ela está falando o que vai acontecer comigo, então eu entrava em parafuso. Só que aí, depois que eu parei de sair desse lado emocional e falei assim, bom, vamos agora pensar. Se existe um caminho, então eu estudei a fisiologia, a etiologia da saúde, aonde ela começa, qual é a causa, a etiopatologia, eu fui estudando tudinho, onde começa, qual é a causa, como ela se desenvolve, qual é a progressão dela, né? E qual é o prognóstico. Aí, uma vez estudando, eu entendi, ela tem um início.
E aí, nessa tarde aqui, eu falo com tarde e noite, né? Eu falo com muito carinho, porque a gente, independente da informação que a gente tem acadêmica, a gente precisa usar o cérebro que Deus nos deu. A doença, a esclerose múltipla, eu vou falar assim de maneira muito rápida para que seja compreensível. Ela é uma doença considerada autoimune. E aí, rapidamente, eu explico. O que é o nosso sistema imune? É o sistema que veio para nos proteger, né? É como se fosse o nosso pelotão de defesa contra qualquer problema de saúde, vírus, bactéria, qualquer patologia. Ele está ali só combatendo. Uma vez que a gente não está bem, emocionalmente, o que... Só um momentinho, desligar aqui o meu alarme. Gente... Gente, só um momentinho. Não há problema, estamos ao vivo, essas coisas acontecem. Tá, pronto, voltei. Então, uma vez que o sistema autoimune ele está para nos proteger, quando estamos bem fisicamente e emocionalmente. Só que também explicando muito rapidamente, o nosso corpo, eu me emociono toda vez que eu estudo fisiologia, de como o funcionamento do nosso corpo, e eu vejo a perfeição de Deus, mesmo no mundo que está caído, imerso em pecado. Como ele projetou a gente de uma perfeição e de um sistema altamente funcional que nenhuma máquina, nada mais moderno que exista se compara ao corpo humano e à mente. Então, basicamente, se a mente da gente está enfrentando um desafio emocional, né? Alguns gostam de chamar de problema. E mais outra dica, eu gosto de chamar de desafio, porque problema também, quando a gente ouve a palavra problema, o cérebro, pim, eu não dou conta. Já desafio, não. O nosso cérebro gosta de desafio. E ele está ali para... Se é um desafio, ok. O desafio é feito para vencer. Então, quando a gente tem algo que a gente não consegue dar conta emocionalmente, a nossa mente faz mais ou menos assim, joga para o corpo, fala assim, ó, não dou conta. Então, para ele não entrar em pânico, ele fala assim, eu jogo para o corpo e você aí embaixo dá um jeito. E aí pode ser qualquer parte do corpo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava enfrentando vários desafios emocionais, não dei conta e jogou para o meu corpo. Aí o que aconteceu? Ao jogar para o meu corpo, o meu sistema, que era para me proteger, o que ele faz? Eu gosto até de fazer isso aqui, ele está aqui para me proteger. Ele se perverte e ele faz o quê? Me ataca. E aí, na esclerose múltipla, basicamente o que acontece? A bainha de mielina, que é como se fosse o encapamento do nosso fio, né, que a gente é movido por eletricidade, para que as conexões aconteçam, né, tem que haver essa eletricidade. Então, é como se o meu fio ficasse desencapado, porque ele fica destruindo, ele identifica a bainha de mielina como um agente estranho, né, e começa a destruir. E nisso eu fiquei como se fosse mesmo um fio desencapado, né? Tipo microfone sem fio, que a gente fica mexendo no fio assim para ver se ele volta a funcionar. E então eu comecei, quando eu já fui internada também, é bom eu falar, eu já estava perdendo a minha fala já, eu já estava falando assim, bem, porque tudo, nosso corpo é eletricidade pura, então para você andar, para você falar, para você comer, para você respirar, tudo é formado à base de eletricidade. Então, emocionalmente, eu promovi esse corpo, porque eu não dei conta na minha mente, joguei para o meu corpo, e aí, ao estudar tudo isso, eu fui entendendo, eu falei, opa, então se tem um início, se o início foi aqui, se eu fiz o caminho até aqui errado, existe, então, um caminho de volta. E aí, é bem simples, né, Walter? Se o caminho foi esse, eu vou fazer, então, a conta seguinte, é só inverter o que eu estava fazendo. Ok, o que eu estava fazendo? Não estava cuidando das emoções, vou começar a olhar mais para isso. Não estava tendo um estilo de vida adequado, então vamos trabalhar nisso. Então, essas foram as partes que eu comecei a entender que era da minha responsabilidade e que eu podia sim fazer, porque, no final das contas, eu jamais poderia dizer, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Deus não fez. Deus, no máximo, permitiu, porque eu mesmo fiz isso comigo, né? E aí, para alguns, né, Walter, de repente essa tarde pode parecer até um pouco pesado, se falar assim, poxa, eu tenho uma doença autoimune, então você está dizendo que fui eu que fiz isso comigo? E de alguma maneira, sim,
porque até a gente vai começar, na semana que vem a gente vai falar sobre suicídio, mas a gente já pode até deixar essas pistas aqui. Quando a gente se mata um pouquinho, a gente não pode dizer, Walter, que é um suicídio Claro, também? claro. Então, era o que eu estava fazendo comigo. Eu fui me matando emocionalmente, até que a minha mente já não deu mais conta, jogou para o meu corpo, e o meu corpo estava fazendo esse trabalho comigo. Até que Deus, eu tenho a plena certeza que Deus foi me mostrando isso. Eu saí do papel de vítima, né, Walter? Porque eu ficava, Senhor, Exatamente. por quê? Nós sempre E buscamos algum culpado, né? não é um Para culpado. E nossas nunca é a questões. gente, né? Eu É já ia falar sempre... problema, mas a sua dica, eu já estou usando sua dica, que não vou falar Não, o as nossas desafio, né? questões. Esquece assim, os nossos desafios, porque todos nós temos e sempre teremos desafios. Até Cristo voltar, a vida vai ser recheada de desafios. Sim. E a gente também não é forte para superar esses desafios. A gente precisa do Pai, para que Ele mostre para a gente, porque a nossa mente, às vezes, ela nos engana. Muitas pessoas, essa tarde, noite, eu vou precisar falar, muitas pessoas têm contado historinhas, pessoas que estão adoecidas, mas elas contam historinhas para ela, dizendo assim, ai, por que Deus permitiu isso? O pastor Ivo até falou. Ele chegou a pensar, né, de maneira equivocada sobre a depressão, que uma pessoa que tem uma vida espiritual, todos nós passamos por desafio, até quem tem uma vida espiritual. Mas eu hoje vejo a patologia, tudo que acontece na nossa vida sempre tem um objetivo. Deus quer falar com a gente, mesmo que seja através da dor, Ele quer entregar a oportunidade para a gente de crescimento, de mudança de fase, de a gente entender algo que a gente estava fazendo errado, compreendendo errado, sentindo errado, né? E assumir o compromisso de ser responsável, né? Não colocar a culpa nem em Deus, nem no diabo. Tem gente que é esse, né? Tudo é ou o diabo ou Deus, né? Mas nunca assume. Verdade. Mas, Fabiana, incrível a sua história. Eu tenho certeza que todos que estão assistindo aqui neste momento estão impressionados com tudo isso. Mas é o que eu volto a dizer. O Assim Diz o Senhor busca trazer pessoas aqui que são testemunhos reais de vida para todos vocês. Vocês sabem que o nosso programa é montado em cima de testemunhos. E a cada programa que nós passamos aqui, nós saímos cada vez mais impressionados como Deus dirige as coisas e as pessoas. Fabiana, você faz atendimento online? Então, comecei a falar no início, eu sou fisioterapeuta, formação acadêmica, mas eu fiquei muito encantada com esse universo, principalmente pelo que aconteceu comigo e os pacientes. E eu comecei a dar essa visão e quis estudar muito mais profundamente essa questão da mente, né? Então, tive uma formação em coach, master coach, e depois que eu iniciei, não paro mais. Todo ano eu sempre estou num processo de imersão para conhecer melhor a mente. E quando eu estava agora nos Estados Unidos, eu fiz uma série de lives contando meu testemunho. E eu me lembro que lá eu falei, Senhor, eu queria muito uma maneira mais efetiva, porque a live no Instagram dura 1 hora. E eu falo assim, não tem tempo de poder falar para as pessoas as ferramentas, o que eu usei para efetuar a mudança. Eu falei, me dá algo consistente, Senhor. Eu sei que isso é um ministério que o Senhor pode fazer isso por mim. E foi incrível, porque eu cheguei no Brasil, Walter, início de junho, e aí tinha uma série de coisas acontecendo, assim, e eu estava meio tristinha, assim, no meu momento devocional, e eu tenho uma agenda de oração que eu registro minhas cartas para Deus, falando daquele momento e tal. E aí eu sempre leio a última carta, e a última carta eu tinha escrito nos Estados Unidos. E aí, quando eu li, tinha esse pedido que eu já não me lembrava mais, né? E nesse espaço de 1 mês, lá eu comecei a desenvolver um programa com uma função emocional, um workshop online para poder trabalhar. Eu tive, essa ficha caiu também, Walter. Eu falei, gente, a gente sempre tem que encontrar algo bom dentro daquilo que aconteça, por pior que pareça. Essa pandemia foi horrível, pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava. Mas eu percebi a oportunidade de você alcançar um número maior de pessoas, porque eu já organizei workshops presenciais, mas o que é a internet hoje? A gente está aqui, vocês todos da Europa, eu aqui no Brasil, e olha que formidável. Eu falei assim, Senhor, então dá para alcançar pessoas. E aí a gente lançou, eu em parceria com uma psicóloga queridíssima, Renata Moraes, lançamos o workshop Ressignificando a Vida, porque
é a oportunidade da pessoa ir, transitar e dar uma olhada lá no passado, coisas que precisam ser resolvidas para que ela possa ter uma vida feliz no momento. E aí foi o módulo 1, Ressignificando a Vida, módulo 1, e a gente falou sobre o perdão, que também a gente, aqui nessa temporada, eu vou falar um pouquinho também, que o perdão foi a cereja do bolo aí na minha recuperação. E aí a gente fez esse workshop no mês de agosto. E você agora... perdoou a sua amiga, né? Aquela sua amiga, você perdoou ela? Não, eu nem vou iniciar agora, porque a história não é um pouco longa, mas eu vou deixar para um próximo capítulo. Mas é uma história, assim, fascinante. E Deus me mostrou que sim, que agora... E eu achei interessante, porque nesse momento eu não estou fisioterapeuta, agora eu estou como coach de inteligência emocional e abordando esses temas do desenvolvimento humano, que consegue com que a própria pessoa destrave dentro de si aquelas travas e deixar Deus agir naquele que é impossível, porque eu sempre falo, Deus vai agir naquilo que é impossível. No que é possível, fazemos nós, né? Faça você. Pois é, muita gente não tem a mudança porque fica esperando o impossível de Deus, mas não faz o que é possível, o que ela precisa fazer, né? Então, nesse workshop, a gente tem trabalhado isso. E aí, no próximo mês, a gente está lançando o módulo 2, que é Identidade e Propósito. Para a gente saber, muitas pessoas estão perdidas, porque elas não sabem quem é o seu pai, de fato, não sabem qual é o propósito, né? Quando eu falo pai, é Deus mesmo. E o propósito que ele tem para a nossa vida aqui. E quando a gente descobre isso, a vida, por mais desafiadora que ela seja, ela é incrível. Incrível, impressionante. Fabiana, nós te agradecemos muito. Você que está nos ouvindo agora, meu querido irmão, minha querida irmã, nossos amigos aqui, você já viu o que nos espera nos próximos programas, né? Assim como foi muito bom até agora, vai continuar sendo muito bom daqui para frente também. Fabiana, nós vamos colocar no próximo programa os seus contatos aqui, e se alguém que está nos assistindo precisar de alguma coisa assim urgente, não tem problema, entre em contato conosco, você pode ver o nosso e-mail aqui do programa, você pode entrar em contato diretamente conosco, nós vamos te passar diretamente com a Fabiana também, ok? Fabiana, que Deus te abençoe grandemente, testemunho incrível, estamos... quase sem palavras, eu não posso ficar muito sem palavras, mas eu gostaria. Mas que Deus te abençoe grandemente, você e sua família. E que milagre, não? Já ouvimos aí a música Eu Sou um Milagre, e com certeza você é um milagre. Sim. Mas você teve que agir, né? Exatamente. E aí nós vamos ver muito durante essa nova etapa do programa de saúde. Ação, emoção, né? Fabiana, e a possibilidade, né, Walter? Existe possibilidade, se essa tarde, noite aqui tem alguém pensando, mas o meu caso... Não, nenhum caso é impossível para Deus. E Deus tem bênção, milagre, tem aprendizado, a gente só não sabe o que ele tem para cada um, né? Então, que tal descobrir, né? Fabiana, muito obrigado pela sua participação conosco. Te desejo tudo de bom, te desejo muitas bênçãos, mas também desejo que você esteja novamente conosco aqui no próximo programa. Estarei. Que Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira. Tchau, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. E agora nós vamos voltar com a Alessandra, porque ela tem uma música especial aqui para nós. E logo a seguir chamamos o pastor Ivo Mendes. Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença.
descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Marlier, por essa canção. Obrigado, Alessandra, por essa canção maravilhosa. Que Deus se faça presente na vida de cada um que está conosco aqui. Pastor Ivo, eu convido o pastor agora, neste momento, para dizer aquele verso, aquela mensagenzinha que não pode deixar de ser falada. E, pastor, no finalzinho, que o senhor possa orar para que nós possamos nos despedir do programa. Como o pastor viu, como todos nós ouvimos aqui, o nosso programa ele é recheado de testemunhos, do começo ao fim, grandes e incríveis testemunhos, que Deus atua na vida das pessoas. Deus tem um plano para cada um de nós, certo, pastor? Com certeza, nós podemos ver aí isso claramente aí na vida da Fabiana, né? Tudo que ela passou e hoje ela tem dedicado esse testemunho dela como uma maneira de viver, né? Uma maneira de ajudar outras pessoas que realmente precisam disso também. Eu queria ler para vocês, antes de ler um versículo bíblico, eu queria que vocês pensassem, todos que estão nos ouvindo nesse momento, se você tivesse a oportunidade de estar hoje face a face com Jesus, qual seria o pedido que vocês fariam para ele? O que vocês iriam pedir para Jesus? Em Lucas, nós temos a história de Bartimeu. Bartimeu ouviu Jesus se aproximando e ele gritava, implorava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele implorava para que Jesus pudesse ter misericórdia dele. Eu sei que nós temos muitos jovens assistindo nesse momento. Eu queria ler um versículo bíblico que eu gosto muito e ele tem muito a ver com a vida do jovem. Eu hoje sou jovem só no pensamento, né? Já passou, mas eu ainda continuo me vendo como jovem, né? Um dia desses, o meu filho falou para mim que tinha alguma atividade importante para nós fazermos, pai e filho. Aí eu fiquei impressionado, gostei muito daquela iniciativa dele, né? Aí depois o porquê que não me animou muito. Quando ele falou assim, o papai daqui a pouco vai morrer, porque o papai está velhinho, né? Então temos que aproveitar o tempo. Olha só. A passagem que eu quero ler para vocês está lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1. Acredito que a maioria de vocês sabe esse verso de cor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem anos dos quais dirás, não tenho prazer neles.
Que Deus nos abençoe, que nós possamos lembrar do nosso Criador. Infelizmente, as pessoas têm esquecido de Deus. As pessoas têm deixado Deus de lado das suas vidas. As pessoas pensam em tudo, priorizam tudo na vida e Deus fica em último plano. E quando nós fazemos isso, nós estamos totalmente perdidos nas nossas prioridades, porque a prioridade maior é colocar Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a Bíblia é clara lá em Romanos que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos realmente lembrar do nosso Criador, não esquecer dele, lembrar sempre, em cada momento da nossa vida. Agradeço aí também a Alessandra pela bela música, que mensagem maravilhosa. Agradeço a Deus pelo dom musical que confiaste a ti, Alessandra. E o Walter aí, pelo dom da apresentação, né? O Walter é muito bom como um apresentador. E o nosso irmão ali que está ali, Obrigado. ele que faz tudo acontecer, né? Fica por trás dos bastidores, Jefferson, mas sim, a técnica é muito Jefferson. importante. Exatamente. Que Deus abençoe todos nós aqui. Eu estou muito feliz e agradeço a Deus por vocês terem lembrado de mim e ter me convidado. Eu gostei muito de passar esses momentos com vocês aqui. Nós que agradecemos, pastor. Então, por favor, se o pastor pode orar conosco, agradecemos muito. Ok. Então vamos, assim como estamos, vamos fechar os olhos para falar com o nosso Deus. Querido Deus, amorável Pai que estás nos céus, e nós acreditamos pela fé que o Senhor está aqui conosco na pessoa do Espírito Santo, porque Jesus falou que Ele estava subindo para o céu, mas que Ele enviaria um Consolador para estar conosco. Obrigado por essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo, e obrigado porque eles têm estado conosco todos os dias da nossa vida. Que o Senhor possa abençoar a cada uma das pessoas que estão aqui conosco, que ouviram esses testemunhos maravilhosos, testemunho da Patrícia, também o louvor aí cantado pela Alessandra, e tem acompanhado esse programa, assim diz o Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada um deles. O Senhor conhece as necessidades nossas, conhece as nossas vidas, e ajuda-nos para que nós possamos colocar o Senhor sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Que nós nunca nos esqueçamos do Senhor, que nós possamos nos lembrar sempre do Senhor, em todos os momentos da vida. Não só nos bons momentos, e nem só nos maus momentos, quando nós recorremos ao Senhor pedindo socorro, mas que o Senhor possa estar presente vivo na mente de cada um de nós, em todos os momentos da nossa vida, até o dia da sua volta, que nós acreditamos que está bem pertinho. Que o Senhor prepare a cada uma das pessoas que aqui estão, para que não possam faltar no dia da sua volta. Nós possamos estar preparados para subir contigo para as mansões eternas, onde nós habitaremos contigo por 1000 anos. O Senhor esteja com cada um de nós. São bênçãos que eu te suplico, em Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Ivo Mendes, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. Que Deus abençoe muito seu ministério, seu lar, sua família, e que seja essa pessoa sempre humilde como é, e especial. Muito obrigado pela sua participação e que Deus o abençoe. Eu que agradeço. Eu peço perdão aí, eu troquei o nome da moça, é Fabiana, né? Eu falei Patrícia. Sim. Vocês não chegaram lá ainda, quando vocês chegarem nos 50, vocês vão ver o que é o cérebro trocador de nomes, né? Eu sou meio ruim para nomes, eu sou muito bom para fisionomias, mas nomes... Me perdoa, Fabiana, por ter trocado o seu nome, você tem um nome muito bonito, viu? Fabiana é melhor que Patrícia. Perdoe-me as Patrícias. Maravilha, muito obrigado, pastor, e até a próxima. Que Deus abençoe. Agradecemos também a presença e a participação da Alessandra Marlier conosco, e a Fabiana Diniz estará a próxima semana trazendo também, começando essa nova temporada de saúde conosco, né? A saúde emocional. Isso é muito importante, não se esqueça. E antes do nosso próximo programa, na próxima quarta-feira, nós temos o Assim diz o Senhor Jovem, no sábado. Não se esqueça, sábado às 14 horas, para quem vive aqui na Europa, às 19 horas para quem vive na Europa, e às 14 horas para quem vive no Brasil, ok? Não se esqueça de chamar os seus filhos, os amigos dos seus filhos, enviar o link para todos, e ali estaremos ao vivo também.
Próxima semana estaremos com Isaac Rezende como convidado, Fabiana Diniz trazendo saúde emocional e o Wallace Clajos trazendo música. Ele é músico e compositor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Agradecemos muito a sua presença aqui conosco, é muito importante. E até a próxima. Que tenham todos um resto de semana cheia de bênçãos. Até a próxima. Um grande abraço.